Gente, antes de estudar, antes de escrever vários trabalhos científicos, eu achava que o resumo era uma coisa super simples, né? Eu achava que era só eu ali no meu trabalho, copiar as coisas que estavam ali e pronto. Copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e montar meu resuminho. Mas não é assim que funciona. E aí, ao longo do tempo, conforme eu fui estudando, conforme eu fui me aprimorando, eu fui percebendo que o resumo não era também só, não era só isso, né? Não era eu simplesmente pegar as frases e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. A gente tem que pensar que muitas vezes as pessoas só terão acesso ao nosso resumo. Então, por exemplo, se eu estou enviando um trabalho para um congresso, é o resumo que vai determinar se aquele trabalho será aprovado ou não. É por meio do resumo que os revisores, né, que a equipe vai determinar se aquele trabalho vai ser aprovado para ser apresentado no formato pôster ou na forma de comunicação oral. Quando a gente está fazendo uma busca de artigos científicos, muitas vezes a gente não lê somente o resumo. A mesma coisa que acontece com o nosso trabalho. Então, muitas vezes, quando você tem um artigo publicado, as pessoas só lerão o seu resumo e aí, a partir do resumo, vão identificar se vão continuar lendo o seu trabalho ou não. Então, eu trouxe aqui alguns conselhos para que você faça um bom resumo. Um resumo que seja atrativo, um resumo que seja interessante. E é claro que eu gostaria de acrescentar também que quando a gente envia um artigo científico para uma revista, os revisores também eles vão avaliar, né? Imagina, gente, é o resumo, é a primeira coisa, é o primeiro acesso ao seu trabalho, né, que as pessoas têm. Então, dá uma visão geral sobre o seu trabalho. Então, no processo de revisão de um artigo científico, o resumo também ele é essencial. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões para você aplicar nos próximos resumos que você escrever, certo? Então, eu trouxe aqui dividido por sessões. Então, na introdução, minha sugestão é: não coloque informações que todo mundo já sabe. Então, imagina que nosso resumo, a gente tem pouco espaço. Então, o resumo, em geral, tem 250 palavras, né? Então, se for um resumo para congresso, um resumo para artigo científico. Então, não precisa colocar informações que todo mundo já sabe. Então, por exemplo, a obesidade é um grave problema de saúde pública. Todo mundo já sabe disso. Então, use seu espaço para apresentar sua lacuna, tá? Isso deixa o resumo muito mais interessante, tá? Ali na introdução. Objetivo. O objetivo, ele precisa estar conectado com a sua pergunta de pesquisa, com a hipótese que será testada. Então, precisa estar tudo muito bem conectado. Então, quando você traz um objetivo, então, por exemplo, se o seu resumo é oriundo de um TCC, ou de uma dissertação ou de uma tese, e aí você está extraindo um trabalho ali, então você tem um TCC, por exemplo, e aí você fez no seu formato tradicional, e aí você fez um artigo científico a partir do seu TCC. Você não vai conseguir trazer ali no seu objetivo todos os objetivos que você trouxe no seu TCC, porque geralmente a gente faz objetivos geral e objetivos específicos. Você vai precisar focar no objetivo que está de acordo com o tema que você vai trabalhar no artigo científico do qual você pegou a ideia ali do seu trabalho maior, né, do seu TCC. Então, precisa estar tudo bem conectado. Materiais e métodos. Você não precisa trazer técnicas, não precisa descrever técnicas padrão, métodos que são óbvios. Então, você não precisa colocar exatamente como foi calculado o IMC ali no seu resumo, ou recordatório de 24 horas, ou QFA, enfim, qualquer outro instrumento, qualquer outra forma, qualquer outro método, porque você não tem espaço para isso. Então, você precisa focar nos métodos principais, nos métodos que estão relacionados com o seu objetivo, com a sua introdução, ali na sua introdução, se você já tiver apresentado a sua lacuna de pesquisa. Resultados. A gente não vai conseguir trazer todos os resultados, né, gente? Então, imagina, não tem como. Então, você vai trazer os resultados mais pertinentes. Então, por exemplo, na minha tese, que eu entreguei o ano passado, na tese, então, o meu resumo, ele tinha um número maior de palavras, então, eu não vou lembrar exatamente quantas palavras, mas não, obviamente não eram somente 250, mas ali no meu resumo, eu não trouxe todos os resultados da minha tese. Imagina, gente, como é que eu ia trazer todos os resultados? Né? Então, eu trouxe os resultados principais, os resultados que estavam intimamente, fortemente ali relacionados com a minha hipótese, né? Com a hipótese que eu testei no meu estudo. Então, você vai trazer os mais pertinentes, os resultados que estão relacionados com sua hipótese, com a sua pergunta de pesquisa, certo? E, por fim, na conclusão. Na conclusão, óbvio que também você não vai conseguir trazer a sua conclusão detalhada, da mesma forma que você trouxe ali no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese. Então, você vai trazer a conclusão, você vai trazer as informações diretamente relacionadas com a
pergunta de pesquisa. Então, você vai trazer a resposta à sua pergunta de pesquisa. Então, você não partiu de uma pergunta de pesquisa para desenvolver o seu trabalho, então você vai mostrar ali qual que foi a resposta, seja direto, seja breve, você não precisa ficar enrolando ali. Pensa que é um resumo, você tem que mostrar o que é o mais importante, tá? Então, você vai trazer a resposta à sua pergunta de pesquisa e vai indicar a importância do trabalho, se possível, se você tiver espaço disponível para isso. Então, é claro que quando a gente pensa em uma conclusão, nas considerações finais do nosso trabalho, a ideia é a gente trazer, então, né, qual é a resposta à pergunta de pesquisa, quais foram os resultados principais e qual seria a aplicação prática, né, dos nossos resultados. Mas, se não tiver espaço, você vai trazer simplesmente a resposta à sua pergunta de pesquisa. Certo? Eu espero que com essas dicas você consiga fazer um resumo que seja atrativo, um resumo que seja interessante e que seja também um resumo aprovado para um congresso, né? Ou que seu artigo científico seja aprovado também e que o resumo possa contribuir com essa aprovação. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo.